Prova, prova. Allora, io mi chiamo Geneviève. Meu nome é Geneviève, venho da República Mi Centro-Africana. chiamo Ruperto, sono italiano, sono nato Meu in una nome é famiglia Ruperto, sou italiano. che Nasci em uma família que tinha conhecido havia pouco a espiritualidade do movimento. Meus pais são voluntários. Ho studiato l'economia. Eu estudei economia, vivi toda a minha vida de focolarina na Costa do Marfim, que considero realmente como meu segundo país. Ali retomei os estudos, aprofundei mais a parte ética da economia, a ética do desenvolvimento. e io ho vissuto con Eu i vivia com os Gen. poi sono entrato in Depois, focolare, entrei para o sentendo Focolare, che la mia vita sentindo Gen que si minha vida Gen se realizzava realizava plenamente na experiência de Focolare, dove onde se podia viver sempre com Jesus no meio. Ho studiato economia. Eu estudei dopo l'ho economia. sono andato Depois de Lopiano, fui direto para o Paquistão, onde passei 21 anos até 2014, quando fomos chamados aqui ao Centro Internacional para prestar esse serviço. servizio. Qui ci incontriamo con gli altri. Aqui nos reunimos com os demais conselheiros, examinamos todos os aspectos da vida do movimento e tentamos contribuir para a unidade e a comunhão do movimento no mundo inteiro. In tutto il mondo. Nel nostro ufficio ci No sono nosso setor existem muitas realidades. Por exemplo, existe o departamento jurídico-administrativo que nos ajuda muito a lidar com as diferentes realidades que encontramos. Existe o departamento de contabilidade, o departamento de compras. Temos ainda o departamento de elaboração de projetos e captação de fundos. Trabalha em estreita colaboração conosco um focolarino casado na função de administrador geral. stretta collaborazione con noi. E sentiamo il desiderio e anche Sentimos o desejo e o compromisso de viver a comunhão de bens antes de tudo entre nós, no nosso ambiente, no nosso departamento. É uma experiência muito interessante, muito bonita. É uma riqueza enorme e nos dá uma grande alegria. che ci dà una grande ricchezza e anche una grande gioia. La comunione del bene nel movimento A comunhão dos bens no movimento se inspira na vida dos primeiros cristãos, como eles viviam, de forma natural. Por isso, a comunhão dos bens realmente nos chama a uma vida, digamos, espontânea, natural, livre, radical. Podemos dizer também evangélica e recíproca. No Estatuto do Movimento, Chiara escreve: a experiência da comunhão dos bens e da providência forma nos integrantes do movimento uma nova mentalidade e educa-os a encontrar a própria realização no amor e na doação. Foi precisamente dessa vida de comunhão que nasceu a economia de comunhão, que nasceu a cultura da partilha. Podemos viver a comunhão dos bens de mil maneiras. Pode ser a alegria que partilhamos juntos, ou o sofrimento que experimentamos juntos. Pode ser o tempo que doamos. Por exemplo, recentemente uma pessoa nos disse: eu vivi toda a minha vida pelo mundo unido. Gostaria de fazer uma doação por meio de uma herança, porque quando eu estiver no céu, quero que meus bens sejam úteis e deem continuidade à vivência da fraternidade. vediamo che in tutte le zone del mondo c'è tanta comunità. Percebemos que em todas as regiões do mundo existe muita comunhão,
muita ajuda mútua. As pessoas apoiam umas às outras. Talvez hoje esteja faltando a consciência de que, para levar adiante as atividades do movimento no mundo inteiro e o seu desenvolvimento, também são necessários meios econômicos, e esses vêm parte da comunhão de bens, aquilo que Chiara chamou, falando muitas vezes ao GEM, de capital de Deus. Para atuar isso, é importante desenvolver uma nova consciência de que somos hoje os protagonistas da difusão dessa fraternidade universal no mundo inteiro e devemos procurar sustentá-la também com a nossa comunhão de bens. Talvez sejam muitos os fatores que determinam a diminuição da comunhão de bens com o centro. Talvez a função do centro não seja conhecida ou entendida. O Centro Internacional deseja ser um suporte para a unidade do movimento no mundo inteiro, para construir relações entre todos. Por exemplo, são organizadas aqui no Centro Internacional as traduções a serviço do mundo todo, bem como a distribuição online do material de formação. Uma outra experiência importante foi durante a pandemia, com o lançamento de uma comunhão de bens extraordinária. Também, nesse caso, a resposta às necessidades de todos é um sinal de que vivemos por um mundo unido, e isso pode ser difundido não só no interior do movimento, mas também mais amplamente na sociedade. Aqui no Centro Internacional estão presentes as várias ramificações, por exemplo, os voluntários, as voluntárias, as novas gerações, as famílias, os sacerdotes focolarinos e voluntários, o movimento paroquial e diocesano, etc. Existem todas essas realidades. A comunhão de bens que se faz no mundo chega normalmente a todas essas ramificações. Por exemplo, a comunhão de bens feita pelos voluntários chega ao Centro dos Voluntários. O que o Centro dos Voluntários faz com essa comunhão? Ela é usada para a vida dos voluntários do mundo inteiro. Uma parte dessa comunhão é partilhada com o Centro da Obra. O Centro da Obra, para fazer uma analogia, é como um cofre de família, no qual todos podem colocar o que possuem e quem está em necessidade pode solicitar. A vida da comunhão dos bens é vivida assim. Cada centro recebe e depois põe em comum o que pode colocar em comum. Quem não tem, vem e pede. O Centro da Obra procura garantir essa comunhão, para que não falte nada a ninguém e cada um tenha o mínimo para viver e levar adiante o próprio centro. Ma come si usa allora questo che viene messo in comune? Mas como é usado o que é posto em comum? Além de apoiar as atividades do Centro Internacional, procura-se responder às necessidades e solicitações dos vários centros, das ramificações e regiões. Por exemplo, todos os anos recebemos mais de 200 pedidos que procuramos cobrir com esse capital de Deus que temos em comum. Conseguimos apoiar, por exemplo, algumas atividades para a formação realizadas nas regiões ou promovidas pelos centros. Ajudamos famílias ou pessoas necessitadas. Damos um apoio financeiro a algumas Mariápolis permanentes ou a algumas obras que temos. Por que fazemos isso? Porque queremos ajudar a formar homens e mulheres novos. Porque estamos convencidos de que não é o dinheiro que muda o mundo, mas são esses homens e mulheres novos que difundem um espírito de unidade que contribuem para construir a fraternidade universal, superando inclusive as inúmeras desigualdades existentes. Na última newsletter, foi apresentado o balanço de comunhão.
Neles, vocês podem encontrar muitos detalhes e muitas notícias das atividades que são realizadas. O intuito é expressar um agradecimento a todos que vivem por um mundo unido. Stiamo vivendo cambiamento di época. Estamos vivendo uma mudança de época que apresenta muitos desafios, mas de uma coisa temos a certeza: nós a estamos vivendo com muita confiança em Deus e com coragem. A pergunta, talvez, que possamos fazer espontaneamente neste momento de transformação, de desafios, é: ainda existe a providência? É uma pergunta que podemos fazer, muitos a fazem, mas sentimos com muita força e podemos realmente testemunhar o afluxo da comunhão, da providência de Deus, que nos acompanha e que verdadeiramente intervém a cada momento para acompanhar toda a vida da obra. A única coisa que devemos lembrar é que a obra é, antes de tudo, uma obra de Deus. E disso somos realmente testemunhas. Isso nos interpela a viver ainda mais as palavras do Evangelho: dai e vos será dado, pedi e recebereis, olhai como crescem os lírios, as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, não têm celeiro. No entanto, Deus o sustenta. Vivemos essa experiência todos os dias. Podemos dizer que é realmente uma experiência do amor de Deus que nos acompanha e que acompanha toda a obra. Per vivere in questo modo occorre essere molto concreti. Para viver desse modo, precisamos ser muito concretos e fazer a nossa parte com seriedade. É importante para nós oferecermos a Jesus os nossos 5 pães e os 2 peixes, para que Ele possa fazer o milagre da multiplicação a serviço de todos, para todos. A nossa parte é ver bem a nossa economia, examinar as nossas obras, viver a sobriedade, como, entre outras coisas, a Assembleia nos convida fortemente a fazer. Portanto, repensar todas as atividades que realizamos para que sejam feitas em sinergia. Um aspecto concreto do trabalho que fazemos é, por exemplo, por meio do nosso departamento de elaboração de projetos e angariação de fundos, que ajuda a desenvolver relações com outras instituições públicas e privadas. Mas por quê? Porque gostaríamos de trabalhar com outros, juntos, para difundir na sociedade esses valores importantes e comuns e, assim, promover um mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno e mais unido. Più fraterno e um mundo più unito. Verificar a sustentabilidade, que não é só econômica, mas, sobretudo, relacional, ecológica, eclesial, carismática. O nosso serviço nesse aspecto da comunhão de bens, da economia do trabalho, é sobretudo este: manter viva a cultura da partilha, a cultura da comunhão entre todos no movimento dos focolares, difundi-la para a realização de uma fraternidade universal cada vez mais autêntica. Sempre più autentica.